Descobriu muito cedo a sua arte e quando digo muito cedo foi perto dos 4 anos de idade. Nessa altura, ainda que inconscientemente, já sabia o que queria e que gostava de estar em palco. Hoje olhamos para trás e percebemos que tudo teve o seu propósito. Do Norte traz a simpatia, a alma da festa, a honestidade e a vontade de a cada dia ser melhor atriz, apresentadora, mãe, mas acima de tudo, uma melhor pessoa. Melania Gomes, em 40 minutos. Muito bem-vinda aqui Sim, à muito Rádio bem-vinda, Obrigada. Melania. Obrigada. Gostaste desta introdução? Adorei. Acertou em tudo? Acertou em cheio. Foi? Boa. Foi, fiquei Então já tens muito aqui feliz. quando quiseres te apresentar. O meu marido bem diz que eu sou muito transparente. Eu acho sempre que não, mas obrigada, fiquei muito feliz. Nós andamos cá para isto, para sermos melhores pessoas todos os dias. É nisso que gostas de acreditar. Sem dúvida. Porque senão perdemos uma oportunidade única, porque que eu saiba só temos esta vida, portanto, senão não Até viermos ver, cá. só Até temos ver, esta. ainda ninguém veio cá dizer o contrário, por isso é dar tudo todos os dias e evoluirmos nesse sentido. Melania, tu és uma pessoa que é naturalmente muito sorridente. Desde que entraste neste estúdio ainda não paraste de sorrir, a verdade é Sim. essa. Estás também muito habituada ao contacto com o público. Quando estás na rua, quando alguém te reconhece, o que é que te dizem e como é que reages? Normalmente dizem-me sempre coisas muito simpáticas. Gosto muito de si, gosto tanto do seu trabalho, ou faz-me companhia todos os dias, ou todos os domingos. Eu não perco um domingão só para ver a Melania a tocar bombo. As pessoas são sempre tão simpáticas, ou mesmo que não digam nada. Às vezes não dizem, mas olham para mim com aqueles olhos a sorrir e esboçam um sorriso que equivale a 10 abraços. E é o maior cachê do mundo, é o carinho do público. E às vezes quando essas pessoas ficam tímidas e até tu percebes que estão a olhar para ti e há esse Há ali troca de olhares, reconhecimento. tu até dizes alguma coisa só para desbloquear a conversa? Ou... Sim, às vezes digo. dê cá um abraço. Sim. É sempre bom e é tonto, né? É tonto não dizer nada. Sim. Também já aconteceram, regra geral, são bons sorrisos e é um bom feedback, mas também já aconteceu, tipo, olharem para ti no comboio, uma viagem Lisboa-Porto, como se tu não estivesses lá, Sim. não é? E aquele olhar e que tu fazes. E a pessoa não reage, é muito estranho. Aconteceu para aí uma vez, mas pronto, Ok, boa. foi marcante. Tu descobriste a paixão pelo teatro com apenas 4 anos e não te calavas. Isto não são palavras nossas. Eu São sei. as pessoas que dizem. Eras daquelas crianças que ia a qualquer lado e que dava espetáculo em qualquer sítio que fosse. Sim, era. Eu não parava. E eu acredito que fosse muito soberbante, Exaustivo. exato. A minha família já só dizia: Melania, por favor, cala-te só um bocadinho, porque eu não parava. E depois, lá está, era tipo cassete. Eu sabia literalmente as cassetes todas do Raul Solnada, e da Médica, e da Guerra, e são cassetes para aí de 20 sketches de 20 minutos. Portanto, entre isso, anedotas, músicas do Kim Barreiros, sketches da Marina Mota e por aí fora, tinha repertório para muitas horas. Muitas. Guardas boas memórias dessa infância em que eras uma criança super cheia de energia. Guardo memórias, por exemplo, também de cantar na rua, tipo Amália, estás a ver? Que só mais tarde é que eu percebi, porque na altura aquilo para mim era perfeitamente normal, cantar na rua e receber pesetas de espanhóis. Sim. E eu depois, é fixe, tenho que contar as pesetas e guardar. Só podia usar aquilo quando fosse a Espanha, mas usava, era espetacular, era um ponto alto das minhas férias. E usavas no quê? Gelados. Gelados? Claro. Era... Claro. O sonho de qualquer criança. Gelados, chocolates, o sonho. Sim, Mesmo. quando somos crianças, os gelados eu acho que é uma realidade tão distante que para nós é como se fosse um tesouro, não é? Nunca fui de caramelos. Eu era mais gomas. Eu sei que nós íamos à Espanha. Eu depois todos foi comprar mais tarde caramelos, gomas, eu mas primeiro os gelados. não, gomas, e bem me esforcei a gostar, mas não conseguia. Bem, Melania, à medida que foste crescendo, foste percebendo que as oportunidades e muito daquilo que querias ser levava-te até uma cidade com mais oportunidades, como Lisboa. Como é que encaraste essa realidade e teres de mudar o teu habitat, digamos assim? Olha, Porque tu tinha és que uma ser. pessoa que gosta muito de casa. Sim, Casa Viana. sim, mas tinha que ser. Eu já tinha ido para Braga, estava na Universidade do Minho a tentar tirar a Sociologia. Digo tentar porque foi uma péssima experiência, não gostei, porque de facto não era o que eu tinha que fazer. Eu não estava no sítio certo a fazer o que era suposto fazer, portanto nada correu bem, foi terrível. Até que eu percebi e vim-me embora. E depois, uma data de acontecimentos
no decorrer de ter tomado a decisão de não é isto, ok, eu vou voltar para trás, eu vou para teatro, eu vou estudar para Lisboa, eu vou fazer qualquer coisa, porque já tinha essa vontade e tinha os meus professores todos a dizer-me o mesmo. E depois vi um casting na televisão, no próprio dia que chego a Viana, vi o casting, telefonei, liguei, marquei, não pensei muito, vim, e depois quando fiquei, ok, agora é que eu tenho que... Agora é que são elas. Fiquei em casa de familiares os primeiros tempos, mas depois aconteceu tudo muito rápido. Eu 6 meses depois de estar em Lisboa, passo de teatro amador para teatro profissional. Portanto... A estadia acabou por ser curta, mas também te deu muitas mais-valias e era precisamente por aí que eu queria ir. Tu começaste por fazer teatro amador, que é uma escola em todos os sentidos, porque não se é só ator. Tu fazes tudo, bocadinho tudo, e tu percebes também como é que o espetáculo funciona por dentro e por fora. Foi aí que aprendi a fazer os sapatos que estão no Museu de São João da Madeira, que é verdade, a tua terra. Que é a minha terra. Foi a fazer teatro amador, a perceber como é que se colavam os brilhantes dos sapatos com cola quente e ficar com os dedos. Sim. Que era o desafio e consegui. E conseguiste. E neste teatro amador, lá está, falávamos aqui da questão de conhecer o espetáculo por dentro e também por fora, ter outra visão daquilo que é um espetáculo, não só enquanto ator. O que é que te deram esses ensinamentos? E também perguntar se esse contacto tão terra a terra te fez também não te deslumbrar tanto no início com esta profissão, em que tens contacto com muitos atores e com muitas pessoas já com um trabalho reconhecido. Claro. Olha, o teatro amador, lá está, ensinou-me a ter respeito e noção de que temos que funcionar num todo, porque senão o espetáculo não acontece. Porque o próprio ator que está em cena também é, se for preciso, o que abre a cortina e o que deixa o telão e o que vai pontar o colega que está a precisar e, se for preciso, também ainda dança e no fim ainda vai guardar as cadeiras e, portanto, todos fazemos tudo. E além desse respeito e dessa noção, deu essa desenvoltura de bora, nós temos que fazer acontecer, é preciso e não inculcar muito às vezes com questões e evoluir. Tínhamos muitos papéis, muitos textos, muitas personagens, é chato e não pode ser sempre a mesma, não pode ser a atriz em cena a dizer, não, temos que construir com base em quê? Em nada. Em zero, inventa, faz. Ou era o que o Francisco Nicholson dizia: ó filho, inventa, procura, a questão dos faz. Cenários também, não é? Sim, a roupa. E, portanto, essa ligação. Ok, o texto passa-se aonde? É na rua. Ok, o que é que eu digo? O texto diz, mas quando não diz a roupa, diz o cenário, diz o ambiente, o que é que eu posso fazer diferente. Claro que estamos a falar em caricaturas, em bonecos, podemos esticar um bocadinho mais, podemos sem tanto medo. E então o teatro amador deu-me isso tudo e comecei, antes de ser profissional, de facto, a lidar com vários nomes, várias referências que iam à Academia de Santa Amaro, iam ver espetáculos, e depois, quando comecei a trabalhar com eles, eu acho que tive bons professores, bons padrinhos, e uma noção, se calhar, muito terra a terra, de que eu agora estou aqui, está a correr bem, mas pode não depender só de mim. E quem é que foram esses padrinhos? O Paulo Vasco foi meu padrinho de teatro, o empresário Helder Freire Costa, que fez agora este ano 60 anos de teatro, o Mário Rainho, a Marina Mota, a Maria João Abreu, José Raposo. Tudo pessoas tão reconhecidas e que têm uma notoriedade no meio. Joaquim Benite, para as pessoas. Que receberam-te bem. Rui de Carvalho, todos. Que receberam da melhor forma, tendo vindo teatro amador. Sim. E eu, lá está, se calhar também muito por isso, pelo teatro de revista, eu ficava sempre a ver os colegas ensaiar. Ficava a ver os ensaios dos outros e depois, mais tarde, na televisão, os takes dos outros. E fui sempre absorvendo por ver, por ouvir, por perguntar. E sempre tive essa generosidade dessas pessoas todas que se foram cruzando, tanto no teatro, como no teatro de revista, como em televisão, como depois mais tarde em cinema, com o Nico. Foi sempre muito bom, graças a Deus. Ainda assim, Melania, o facto de também tiveste o lado mau, digamos assim, tiveste alguns períodos sem trabalho, e o facto de teres passado por essa situação, saberes o que é que te custou para alcançares o que acabaste por alcançar e teres agora também alguma estabilidade, isso leva com que dês ainda mais valor ao que tens neste momento?
Sim, e ensinou-me, sobretudo, a não ficar muito dependente, porque ao início, e graças a Deus agora as redes sociais abriram um bocadinho essa possibilidade, mas ao início nós ficávamos muito dependentes, tínhamos trabalho em televisão ou não, teatro ou não, íamos fazer um casting, como é que era, e de repente, depois de ter um contrato de exclusividade e não sei o quê, quando tive esse período mais difícil que tu falas, em que eu de facto não estava a fazer nada, foi um período em que eu aproveitei para estudar, para me conhecer melhor, para perceber até que ponto é que isso me afetava, porque é que me afetava, é a importância do outro, é a validação do outro, é o ser amada, é o mostrar, é o ter ou não ter valor, significa que tenho, que não tenho, e depois tudo fez sentido, não é? De facto isto são ciclos, às vezes há, outras vezes não há. Quando há é de aproveitar, quando não há é de aproveitar que não há a fazer outras coisas e não ficar também na vitimização. Não desesperar. Não, e foi aí que eu criei a minha Silvina Godinho, foi num momento que eu criei aquela velha maravilhosa, louca, esquizofrénica que eu adoro e que deu um monólogo, deu um documentário e eu sei lá mais o que é que pode dar, porque a profundidade dela é tanta e tem uma vastidão de camadas, não é? Exato, que ninguém me tira. Se calhar posso não ter tido trabalho e financeiramente pode ter sido difícil, mas em termos de criatividade e de cura e de conhecimento foi ótimo. Tu tens uma filha muito pequena, vai fazer anos agora em maio, não é? Sim. 5? 6. 6, muito bem. Eu sei que viste a série Adolescência, foi buscar as tuas redes fizeste sociais. Muito bem. Tu fizeste um post nas redes sociais sobre isso e, tendo uma filha, pergunto, esta série levanta aqui muitas questões e é um murro no estômago, também cheguei a dizer isto. Que preocupações é que tens hoje, tendo uma filha neste mundo completamente novo e em que estamos todos à distância de uma simples partilha, de uma simples mensagem que pode mudar aqui a vida de alguém, e as crianças estão muito focadas e às vezes também vulneráveis a este novo mecanismo? Estão se nós quisermos e estão se nós deixarmos, porque se nós não as expusermos desde cedo... Tens essa preocupação com a Mafalda? Sempre. Eu talvez tenha ao início... publicado algumas coisas, até mesmo lembro-me que a saída ao hospital, sim, pus logo toda contente, e depois comecei a perceber os perigos, comecei a ouvir a nossa polícia judiciária, a Polícia de Segurança Pública, comecei a seguir psicólogos, comecei a seguir o Instituto de Apoio à Criança, uma data de instituições, e comecei a perceber o perigo que é expor os nossos filhos nas redes sociais. Portanto, imediatamente acabei com isso, nem sequer de costas, nem sequer avós, nem sequer coisa nenhuma, nem rotinas, nem nada. Porque nós temos que ser inteligentes e utilizarmos as redes sociais para nosso favor, não contra nós. E expor os filhos eu acho que é assustador. Ainda bem que muitas pessoas na sequência dessa série estão a deixar de o fazer. Portanto, foi uma série Pode levar aqui a repensar alguns hábitos que sem são dúvida, dados como adquiridos. Este ano, 2025... da última vez que eu disse isto aconteceu o Covid. Mas... Vamos ter calma. Então, se calhar abdicamos da próxima frase. Vamos abdicar da próxima fase. Eu vou perguntar-te, ser mãe, então, deu-te uma outra visão da vida e também o que é que tens aprendido, então, com a tua filha, a jovem Mafalda? Olha, a maternidade é uma oportunidade de nos curarmos, porque ninguém fala, ninguém sabe exatamente o que é e acabamos todos, ou pelo menos eu falo de mim, eu não fui tão preparada como poderia ter ido, mas fui-me preparando rapidamente, é como se fosse um comboio, não é? Que está em andamento, tu tens que correr e apanhá-la, assim também é um pouco a vida. E foi logo a primeira decisão, ou das primeiras decisões, assim como muitas outras, lá está, o estar presente, mas presente, não é... Tá. E estou aqui a fazer... Porque isto é terrível. Eu não vivi... A Melania estava no telemóvel. Eu estava no para telemóvel, os nossos ouvintes. pois é. Aqui a simular. Só nos estão a ouvir. Porque nós não tivemos isto. Eu não imagino. Não tivemos isto e mesmo assim temos uma data de problemas. Todos nós precisamos de ser Claro. amados e validados. E não tivemos isto. Agora eu imagino o que seja para uma criança crescer com esta... pressão, com esta de terem de rivalizar com o telefone, não é? Chamar a atenção dos pais, porque isto consome, é o trabalho, e isto consome. Então
tipo, eu nunca estou com o telefone. Quando estou com ela, não estou com o telefone. O telefone é uma ferramenta, ela sabe que é uma ferramenta de trabalho, usa-se para trabalhar e pousa-se. E estamos, e conversamos, e validamos. E a infância é uma oportunidade ótima de ensinar a novos seres humanos que os gostos não se discutem e que temos que ter respeito, temos que nos respeitar a nós e exigir que os outros nos respeitem. Eu acho que é tão bom. E aos 5 anos ela já consegue perceber esses conceitos? Completamente. Porque se eu lhe digo que ela é a mais linda e eu amo de coração, ela diz, não, primeiro tens de te amar a ti. Tu és a mais linda, depois sou eu. E eu não posso... ai filha, mas isso custa... Mas é assim, mãe. Tens que ser... Porque isso é o saudável. Alguma coisa estás a fazer bem, de certeza, porque esses valores... é assim, também, lá está, não há receitas certas. Não é porque isto é assim, linear, que depois ninguém sabe. Mas só o facto de teres este discurso, esta sensibilidade, dares estas ferramentas, criar crianças com esta bagagem, com esta inteligência emocional, não vão ser, para já não vão ter aquela coisa de... que já existia e sempre existiu, não é? Não é preciso, mas não ter o escalar das redes sociais para se validarem, para lidarem com a sua autoestima, a sua beleza, essas questões todas, porque eu fico doida, cosméticos para crianças. A questão da skincare, que agora muitas crianças fazem isso nas redes sociais e gravam vídeos a fazer essas rotinas maluco, de pele. Mas isto faz sentido? Isto deixa-me, olha, começo já a ficar com calores. Deixa-me mesmo muito irritada. Porque Acho que está a pedir uma pausa, João. Sim. Não entra. Antes de terminarmos só aqui a nossa primeira parte, perguntar também que se começaste a encarar a tua profissão por seres mãe, que é um papel que tens na tua vida, de uma forma diferente, se mudou alguma coisa? Penso que não. Talvez... Eu sempre fui muito intensa e sempre me entreguei completamente a cada momento, porque a única certeza que eu tenho é o aqui e agora. Portanto, seja em casa agarrada à cria, seja no trabalho agarrada ao trabalho, eu acho que só talvez tenha intensificado isso mais. E sim, conscientemente tu queres trabalhar mais e mais e mais e mais, porque sabes que tens ali uma cria e pronto, e por muito que tu não queiras, a nossa profissão lá está, é instável, tens que aproveitar, tens que ter trabalho, porque eu ainda sou da geração que trabalhar significa ter dinheiro, não é? Pagar as contas, ter uma vida equilibrada, saudável, e acho que é o objetivo. Eu estou a dizer isto porque às vezes a gente vê a mentalidade pobre, não interessa. Para mim é o que é saudável. Exatamente. Se eu não tenho, não vou gastar e, portanto, para ter e assegurar o crescimento de um filho e o bem-estar, tenho que trabalhar. Às vezes tenho que também fazer um bocadinho mais pausa. Tu em 2023 foste muito corajosa e partilhaste uma história que te marcou e continua presente, acredito, nos dias de hoje. Um relato sobre abuso sexual que sofreste de alguém da tua família. E mais uma vez digo que vamos até ao ponto em que te sentires mais confortável para falar sobre isto. Okay. É uma história pesada. Tu eras só uma criança e na altura tu própria dizes que ninguém te ajudou porque foi a questão de tu pedires ajuda, mas esperavam que tu esquecesses aquele momento quando fosses adulta. Esse episódio da tua infância marcou-te em que medida? Olha, eu acho que marcou-me em relação à minha autoestima, que foi um trabalho depois que eu fiz mais à frente. Marcou-me no sentido de me... Sempre fui muito cuidadora de mim. Ou seja, sempre tentar prever situações, tentar antecipar cenários, não pedir ajuda, fazer tudo sozinha. Hoje em dia, depois de fazer terapia e depois de ver as consequências disso, é o que eu observo. Portanto, todo o meu trabalho tem sido desfazer isso, entre aspas, não é desfazer, mas trabalhar nesse sentido de eu posso dizer que não. Isto, por acaso, em relação ao trabalho, estás a ver, tipo, fazer. Eu posso dizer que não. O não é uma palavra como um sim. Eu posso descansar. Eu posso... percebes? Eu posso pedir ajuda. Existem pessoas que me podem ajudar. Eu não preciso de fazer tudo sozinha. E isto também entrou pela maternidade adentro, não é? Porque
quando tu és... Obviamente vocês não sabem, não são mães, mas às vezes as mães vivem a maternidade de uma forma muito sozinha, com medo de serem julgadas pelos outros e pela família. Também tive isso. E noites e noites a minha filha só dormiu. E ninguém fala muito dessa parte ou ensina essa parte? Não. Foram 2 anos sem dormir. E eu achava que eu tinha, que era eu, que era a minha obrigação, que era esta dureza, esta coisa. Também acho que pode ter vindo daí, mas também pode não ter, porque há pessoas também que são assim e não têm. Portanto, esse episódio, e eu falei sobre ele no Alta Definição ao Daniel, depois de ter sido mãe. E foi numa altura em que eu achei que, ok, tem que ser agora. Estavam a acontecer coisas na comunidade europeia, petições, prazos, era aquele momento e serviu para... E é preciso que se fale mais e que se traga essas conversas, porque ninguém sabe, efetivamente, se uma criança chegasse ao pé de ti e dissesse isto, sabias o que é que havias de fazer? Não. Nem sei o que é estar na pele dessa criança. Ninguém sabe o que é que há de fazer. O que é que ela está a sentir? A primeira coisa é agarram as crianças, abraçam-nas, errado, ou então dizem, tens a certeza? Achas mesmo? Tipo, aquelas perguntas que não se pode dizer. As pessoas não sabem, os educadores não sabem, os pais não sabem, a sociedade não sabe o que é que há de fazer. Vai pondo isto para debaixo do tapete quando 1 em cada 5 crianças são ou vão ser vítimas. Portanto, os números estão aí, não sou eu que digo. Sim, ok, é mais no seio da família, então bora falar de educação sexual nas escolas, adaptado à criança, ao conhecimento da criança, senão a ideia é prevenir, não é traumatizar, não é? Portanto, vamos validar a criança, porque o que tu percebes com isto tudo é que tu vives numa sociedade em que a criança não está no centro. A criança não está no centro. Guardas partilhadas, por exemplo, também é uma coisa que agora... ou está com a mãe, ou está com o pai, e é isto, é aquilo, as guerras, o virar um contra o outro, o paga, não paga, fica comigo, não fica. Ninguém pensa no bem-estar. Em primeiro lugar é a criança. O bater, os castigos corporais, tudo isso que já há leis desde 1984 que não são respeitadas, os castigos nas escolas. Tu começas a olhar e tu percebes... workshops de deixar o bebê a chorar para dormir e não sei o quê, não, porque é mimo, não dá... E tu pensas, meu Deus, estamos em 2025, um mundo tão evoluído, tão avançado, e ninguém percebe nada do cérebro da criança, nem do adolescente, a propósito também da... Portanto, o cérebro humano só está todo pronto a partir dos 25 anos. Portanto, seja o que for, são cérebros imaturos. Não é birra, não é querer atenção, é uma necessidade. Qual é? Não sei, é uma necessidade. Percebes? Tem que ser acolhida. E por aí fora, tanto nos abusos sexuais, como depois no namoro, como o consentimento. Consentimento de quê, se não há consciência? Como a comunicação social, vários títulos errados, prostituição de menores, é uma coisa que me deixa doida. Não há prostituição de menores, há abuso sexual. Casamento infantil, não há casamento infantil, há abuso. Percebes? Namorada de 12 anos e ele tem 25. Não é namorada, tem 12 anos, não é namorada. Está a ser vítima de abuso sexual por um jovem. É a forma como se escreve, como se romantiza, como não se tem conhecimento nenhum. E isso trouxe diálogo. É preciso formação, é preciso... A criança pede ajuda, mesmo sem palavras. Temos que estar atentos a todos os sinais. Aos sinais, e temos que ensinar a criança a ter autonomia, a ter o seu não, é o seu corpo. Como é que tu podes ensinar a educação sexual se é ok os pais baterem nos filhos, se é ok o professor pôr de castigo encostado a uma parede, impedi-lo de ir ao recreio, que é quando as crianças precisam de se regular para se mexer. Enfim, é só começares a pegar por uma ponta e puxar, e percebes que se tudo estivesse, se a criança estivesse no centro, se as leis poucas que existem, mas pelo menos se essas estivessem a ser acatadas, tudo o resto à volta ia se desenvolver de outra forma. Esta é uma história bastante pesada, Melania. Quando partilhaste este episódio, que retorno é que recebeste? Sentiste milhares apoiado? de mensagens. Milhares e milhares. Ainda hoje... Que é assustador. Ainda hoje, passados estes anos... Eu tenho uma pasta, sei lá, com mais de 1000
Claro que não vou nunca divulgar as coisas que me contaram, mas a quantidade de pessoas que estava pela primeira vez a ter essa conversa, às vezes até com elas próprias, no desencadear dessa conversa, valeu todo o objetivo de falar sobre aquilo. Porque o meu primeiro objetivo foi logo, imediatamente alcançado, que foi as pessoas falarem sobre isto. Nem que fosse com elas próprias. E depois muitas pessoas... Estar mais atentas também aos comportamentos dos próprios filhos. Há alguma coisa que pudesse estar... Sim. E depois disso, quantas e quantas vezes eu já não fui a ter repartições de segurança social, cafés, restaurantes, hotéis, e que me disse, graças à sua entrevista conseguimos salvar uma menina que veio falar connosco ou conseguimos salvar um menino porque os rapazes é mais difícil de falar. Demoram mais tempo, e isso também trouxe a discussão de estes casos prescreverem, não podem prescrever, demora-se muito tempo. Essas pequenas vitórias ultrapassam a mágoa que deixou? Ultrapassam, e há tanta coisa ainda para fazer, mas a cada criança que tu sabes que conseguiste salvar, entre aspas, não é? Mas que muitas é literalmente salvar, não há problema de usar, é porque é verdade. E os pais que tu conseguiste, os vizinhos, os amigos, os professores, todas as pessoas que tu conseguiste deixar atentos, às vezes uma simples dor de barriga. Eu lembro-me de uma altura... andar atrás de um número de telefone de uma educadora de infância, porque havia uma criança que tinha dores de barrigas constantes, e eu consegui o número de telefone daquela educadora, e liguei-lhe e disse-lhe, olha, não me chame doida, por amor de Deus, mas se quiser chame-te, não faz mal, estamos cá para isso, veja bem o comportamento da criança, olhe, esteja atenta, porque dores de barriga pode ser um indício de abuso sexual. O stress, os nervos, não só a dor... Manifesta-se de diferentes formas para... Há muita coisa, uma ida ao dentista, porque o próprio abuso, as pessoas também têm a ideia de que o abuso é a violação, é a dor, é a penetração. Não, há muitos tipos de abuso, há um escalar de abuso, há um abuso que é no meio de uma brincadeira, as crianças nem percebem que estão a ser abusadas. O nível de crueldade e de doença é tanta que ninguém imagina o que é que se pode fazer. Até debaixo d'água, até numa aula de natação. À frente de toda a gente. E ninguém se apercebe. Com este episódio, arrumado ou não na tua vida, acho que vai continuar sempre presente, e é muito bom termos testemunhos destes que... A forma como tu impactaste as pessoas, e deu-se com certeza mudanças também na sociedade e na forma como as pessoas olham até para os próprios filhos e para as crianças de uma maneira diferente. Já agora vale é preciso os juízes olharem e não continuarem a forçar crianças vítimas de abuso a contactar com os progenitores, porque por lei e tal, essa lei tem que ser mudada, e essas mentalidades têm que ser, porque é aquilo que nós, enquanto cidadãos, não conseguimos fazer. Conseguimos fazer pressão, mas ainda não conseguimos mudar leis, não conseguimos fazer com que os juízes parem agora, no imediato, de obrigar, porque é o que se está a passar. Nós estamos a falar, e neste momento há uma criança que está a ser entregue a um pai que está aprovado em tribunal que abusou dela, e mesmo assim ela tem que estar com ele. Portanto, imagina o que não está a acontecer no nosso país a cada segundo. Há muito trabalho para fazer nesse sentido. Dizes muitas vezes que a tua filha te conta tudo, e existe essa preocupação para que a vossa relação seja muito de partilha, de afeto, mas acima de tudo também de muito respeito. Como é que expressas esse orgulho que tens pela família que estás a construir e pelo bom trabalho que estás a fazer? Olha, para já estás a pôr muita pressão, que eu fico já nervosa. Sei lá se estou a fazer um bom trabalho, estou a tentar. Acho que sim. Eu acho que é... Ela diz que é tagarela. Eu sou tagarela, e eu também sou tagarela. Eu gosto de falar. Herdou essa parte também. Pronto, eu acho que sim. Quando tu pões uma característica que tu queres como evidência, isto também lá está, começas a estudar, é muito mais fácil. Tu dizes, ai, tu falas tanto, tu dizes tudo. Começas a puxar exatamente aquilo que queres. Tu não dizes, tu não me contas nada, tu não falas... Não, senão depois a criança, então aí é que não fala, então aí é que eu não conto. Tens que dar os elogios daquilo que tu queres que ela faça, daquilo que tu queres que ela seja. E depois tens que dar o exemplo. Tens que falar, legendar. Por exemplo, na rua as pessoas falam comigo e eu explico, olha filha, eu estou a tirar uma fotografia porque eu sou adulta, ok? A pessoa gosta do meu trabalho e quer tirar uma fotografia comigo. E eu tiro porque eu sou adulta.
a ti ninguém te pode tirar fotografias. Portanto, ela sabe, ela já tem, se alguém, ela diz-me, olha, por exemplo, estamos num carrossel ou qualquer coisa, e isto é outra coisa que fico doente, que é tiram fotografias a torto e a direita às crianças todas e nem me perguntam autorização aos pais e é do povo, é tudo nosso. E ela diz, tiraram-me uma fotografia e ela já sabe que eu vou lá e eu quero o telefone e apago à minha frente a fotografia, porque senão deixe-me ali uma A minhota. quantidade de fotografias em que nós devemos aparecer sem saber é assustador pensar Basta nisto, andares não é? assim, andas com o telefone assim e vais filmando tudo, que eu também já fiz isso, para me proteger de outras coisas. Vais filmando tudo, é assustador. Mas quando tu começas a ter essa consciência também é mais fácil. Eu estrago muitos ângulos, estou sempre a bloquear. Ninja. Exatamente. Melania Mas é Gomes. bom, é muito bom. É fazer, puxar e dar exemplo. Dar exemplo. Não vai lá só com... Tens que falar tudo. Eu sou uma chata. Melania, dizerem que és boa mãe é o melhor elogio que podes receber. É. E atriz. Mãe e atriz. Por essa ordem? Sim. Porquê? Porque depois de seres mãe, tu, por mais amor e respeito que tu tenhas pela tua profissão, há um legado, há uma coisa muito forte que é uma pessoa, é uma vida. Tu não sabes o que é que aquela vida vai fazer a este mundo. E teres a responsabilidade de seres mãe dessa vida é maior do que seres mãe de todas as outras personagens que tu fizeste. Também podes impactar e impactas muito com os personagens que tu fazes. Mas... é como se fosse um bocadinho mais distante, não tens tanto a noção do imediato como um filho, acho eu. Falavas aqui da representação e é disso que vamos falar. 21 anos de carreira, porque tu começaste 2003. Muito cedo. Tu andas agora pelo país com a tua peça, mostra lá a tua capa de telefone para os nossos ouvintes que estão a ver no YouTube. Solteira, casada, viúva, divorciada, 4 facetas muito distintas. Queria-te perguntar, para além desta peça, já vais explicar um bocadinho como é que isto funciona, mas andar pelo país, conhecer diferentes públicos, é algo que também te dá outra dimensão e outra bagagem enquanto atriz. Gostas Adoro. muito dessa parte? Adoro. É assim, eu venho dos Monólogos da Vagina, que foram 4 anos em digressão, com a minha querida Teresa Guilherme e Marta Andrino, para quem eu mando um grande beijinho, e não deve ter havido, não existiu de certeza sala nenhuma que nós não fôssemos. Foram 4 anos, várias temporadas no Politeama, vários coliseus do Porto, Casino de Estoril e ilhas, Açores, Madeira, tudo. Nós esgotamos tudo. E eu sempre gostei de fazer digressão, sempre. Já tinha outras produções também que já tinha feito muitas digressões, mas os Monólogos da Vagina foi um projeto muito especial e eu tinha, isto foi o meu marido é que me pica para fazer estas coisas e ele começou-se a aproximar, eu estreiei-me em 2003, portanto em 2023 foi quando foi os 20 anos e ele começou em, sei lá, 2021 ou 22 a picar-me, temos que fazer qualquer coisa. E eu, pronto, cheguei, falei com o meu agente do Brasil, o Montenegro, o Marcos, para quem também manda um beijinho, e ele falou-me deste espetáculo, porque isto são 4 textos de 4 autores brasileiros. Foi um mega sucesso no Brasil, porque nós cá, infelizmente, não temos tanta tradição de termos mulheres sozinhas em palco a fazer monólogos. Isto é um monólogo. É um monólogo com 4 mulheres, a solteira, a casada, a viúva, a divorciada. Sendo que tu fazes todas. Eu faço todas. Portanto, há uma descrição muito engraçada que é uma atriz... em estado de graça que vai pôr tudo em estado de sítio. É assim uma coisa. Pronto. E fiz este primeiro projeto em 2023, no Festival de Teatro de Viana, porque eu queria estrear em Viana e queria que ser naquele ano e tudo mais. E depois aconteceram uma data de coisas que atrasaram a produção, mas foi uma oportunidade para melhorar a imagem, melhorar o conteúdo, melhorar tudo, até que estreiei oficialmente nos 25 anos da Casa do Artista, no novo Teatro Armando Cortês, este espetáculo. Que foi um sucesso e correu muito bem, e depois temos estado a fazer digressão pelo país, que é uma coisa que eu tanto amo. Vou agora, dia 24 de maio, ao Fórum Braga e vou estar, eu sei que a malta do Norte, tu estreias um espetáculo em Lisboa, a primeira coisa que perguntam é: e não é ao Porto? Vou ao Porto, sim senhora, maninha. Com esse sotaque. Vou ao Porto dia 18, 19, 26 e 27 de setembro. São só 4 datas, porque o Sá da Bandeira, como sabem, é gigante. Vai esgotar rapidamente. Portanto, e a pessoa... Acredita. Aliás, tu tens esgotado várias salas, um pouco por todo o Graças país. a Deus, onde eu vou, esgoto. Portanto, mas o Sá da Bandeira são 4 datas. Portanto, temos a oportunidade de esgotar 4 vezes. Um grande desafio. É um grande desafio que está aí.
Estás a falar com muita paixão sobre teatro. Sentes que é um meio que abraça mais do que a televisão? Ou hoje em dia, também um pouco porque existem as redes sociais, acaba por estar ao mesmo nível? É só porque é a minha casa. Foi onde eu comecei. Toda a minha formação, toda a minha base é teatro. Depois, profissionalmente, comecei rapidamente a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o teatro o teatro não para. O teatro tu não tens cortes, Não há um tens... segundo take. Não. E tens o feedback imediato, tens a plateia à tua frente, tens o timing que não para, a cortina abre e até que fecha, não para. Aconteça o que acontecer, tu tens que resolver, tu tens que andar. Já tive pássaros em cena, já tive cortinas a arder, já tive plateias geladas que não se riam de nada. Como é que a cortina arde? Uma ponta de um cigarro perto de uma cortina e tudo inflamado, ou então uma vara perto. Não interrompes. Uma vara Show perto must go on. de um projetor que pega fogo. Nessa situação tentamos levar até ao máximo possível, até que depois tivemos mesmo que evacuar a sala por causa do fumo e terminar. Abrir as janelas porque imediatamente temos extintores e o fogo foi resolvido, mas o fumo na sala era preocupante porque eram só velhotes, não é? E não queríamos que ninguém ainda desmaiasse com a inalação de fumo. Portanto, vamos embora, fazemos uma pausa e tal e depois continuamos. Mas a televisão é diferente. A televisão O ritmo é mais frenético também. É Muito acelerado. É para ontem. Eu gostava que... E ao domingo são muitas horas. Ao domingo são muitas horas. Vamos ao domingo, ao domingão. São 5, 6 horas em direto, ali, às vezes sem rede, não é? Muitas vezes estão a entreter as pessoas no domingo à tarde e o objetivo é que a pessoa que está em casa, muitas delas às vezes sozinhas, e vocês no fundo são a companhia, e se calhar muito o carinho que tu recebes na rua é muito também por causa deste projeto. E dos nossos imigrantes, que vêm o domingão religiosamente todos os domingos e que é aquela ponte, aquela oportunidade de ver um bocadinho do seu país, da sua comida, do folclore. É maravilhoso. É de facto curioso. Foi um bombom que te deram e que tu na altura nem sabias que ia ser tão bom. O Daniel tem estas coisas. Ele junta pessoas improváveis, vai buscar pessoas para fazer coisas que ninguém lembra, não se lembra, só ele, da cabeça dele. E quando veio a primeira vez o convite, eram especial marchas populares. Eu fui madrinha das marchas, da Marcha de São Vicente, que é o padroeiro da cidade de Lisboa, durante praticamente 10 anos. Fazia sentido. Depois era o aniversário. Também faz sentido. E depois começou ali o charmezinho de vez em quando. E depois, de repente, tive um tempo que tive que sair, porque lá estava a gravar o Amor Amor, estava a fazer os monólogos em digressão, tive que parar, mas depois voltei. E, de facto, engraçado, não é? Como é que quem está de fora, como é que ele percebeu que eu ia me dar tão bem, quando eu própria não fazia ideia que eu ia gostar tanto de apresentar o Domingão, porque são 6 horas em direto, sempre a dançar. Eu segunda-feira não me tocar bombo. A tocar bombo. Eu segunda-feira, cada vez que eu vou ao Dr. Fábio fazer tuiná, eu fico, pronto, já sei que houve um bombo, não é? Porque é bombos, é concertinas, é dançar, é pular, é saltar, é comer. Ai, meu Deus. A parte da comida é uma desgraça. Sim. Mas pronto, e agora temos o Terra contra Terra, volta e meia temos despiques saudáveis, claro. Entre terras. Tu nem dás pelo tempo passar. É muito cansativo, não vou dizer que não, porque são 6 horas sempre e não há pausa, porque embora haja em casa intervalos, nós lá não temos intervalos. Temos as pessoas à nossa frente que viajaram, saíram da caminhonete às 6 da manhã, estão ali para estar connosco. Vai ter que ir à casa de banho, pelo amor de Deus, já vai. Tem tempo para ir. Nós não demos pelo tempo passar, mas entretanto vamos ter de terminar. Ainda assim, Melania Gomes, e para fechar esta conversa, perguntar-te o que é que ainda há daquela menina que cresceu e viveu toda a infância em Viana do Castelo? O que é que ainda há dela? A alegria, a vontade de abraçar este mundo e o outro, e de comunicar. Porque faz a retrospectiva toda e foi sempre isso que eu fiz. Foi picar o outro, puxar pelo outro, atrair o outro, levá-lo comigo nesta brincadeira que é a vida.
Foi uma conversa muito bem disposta e em que falámos temas também muito importantes. Muito obrigado, Melania Gomes. Contem comigo sempre a vir cá falar sobre eles, porque Espero eu não que os tenhas- largo. Muito obrigado por isso e pela tua partilha, que é sempre muito generosa e, acima de tudo, pode encorajar também outras pessoas a darem outro passo no sentido de pedir ajuda. Muito obrigado por isso. Foi um Obrigada gosto eu. receber-te aqui e vão ver a Melania com a peça. Diz-me lá outra vez que eu Solteira, entretenho. casada, viúva, divorciada. Vai estar em Braga e no Porto. Consultem tudo nas redes sociais da Melania Gomes. Um grande beijinho e até breve. Obrigada, breve. obrigada.